Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo de ponto de tricô aqui do canal. E hoje eu trouxe pra gente esse modelo aqui, esse ponto que é super diferente. Tá chegando o verão e vocês têm pedido pontos mais abertos, né? E esse ponto, ele tem um buraquinho, ó, ele é furadinho. Daí eu achei super interessante pra trazer aqui pra gente poder criar peças também agora no verão. Quero começar aqui esse vídeo já falando sobre o ponto com vocês, pra gente já começar sem dúvida, tá? Pra gente já esclarecer aqui como que esse ponto funciona. Para isso, eu anotei aqui uma colinha do ponto, tá? Não vai dar pra gente entender só pela colinha, mas depois que vocês aprenderem a fazer esse ponto aqui na prática, vocês vão ver como essa colinha aqui ela é importante pra gente saber o que que a gente tem que fazer. O ponto não é difícil, tá? Já vou deixar claro aqui. A gente só precisa prestar um pouquinho de atenção, tá? Pra gente saber em qual parte que ele tá. Começando aqui, ele é um ponto que é múltiplo de 4 mais 2 pontos. Para quem não sabe o que é múltiplo, a gente vai colocar na agulha quando for fazer esse trabalho de 4 em 4 pontos, 4 mais 4 mais 4 mais 4, e no final a gente precisa acrescentar 2 pontos na agulha, tá bem? Outra coisa que é importante falar, esse ponto ele tem pontos de borda, então a gente precisa fazer ele com pontos de borda, ou seja, o primeiro e o último ponto aqui não vão fazer parte aqui do trabalho, tá? Na contagem tá aqui já, tá, gente? Aqui mais 2 pontos. Mas para vocês saberem que são aqui os pontos de borda, a gente precisa ter nesse trabalho para ele dar certo. Bora começar aqui o nosso trabalho na prática pra gente aprender de fato a fazer esse ponto. Lembrando aqui que a gente vai colocar pontos que sejam múltiplos de 4 e no final acrescentar mais 2 pontos. O que eu vou fazer aqui então agora é colocar 16 pontos na agulha, que são múltiplos de 4, e acrescentar mais 2 no final, que no total vai dar 18 pontos. Iniciando aqui, vou colocar os pontos da forma bem tradicional, tá? Só para falar aqui para vocês, gente, que eu vou usar a agulha circular para ensinar esse ponto, que é para não ficar batendo na mesa, para não atrapalhar o aprendizado de vocês aí, tá? Para não ficar fazendo barulho. Mas esse daqui é um ponto para agulhas retas, é uma receita de ponto para agulhas retas. Então, não se preocupem, não te preocupa se tu não sabe trabalhar com uma agulha circular, tá? Que eu tô usando ela aqui só para ensinar e não atrapalhar aqui no trabalho, para não ficar fazendo aquele barulho de bater na mesa, sabe? Pronto, gente, aqui 18 pontos na agulha, repetindo, múltiplo de 4 mais 2 pontos, 18 pontos. E eu vou começar fazendo o quê? As minhas 2 carreirinhas de base. Importante que essas carreirinhas de base sejam feitas no ponto malha. O que é o ponto malha? É o ponto meia na frente e o ponto tricô atrás, tá? Por quê? Porque a gente precisa abrir o primeiro buraquinho e eu preciso contar esses pontos aqui já vendo pontos meia aqui na frente. Por isso que a gente precisa fazer do jeitinho que eu tô fazendo aqui agora, tá? Quando vocês forem aplicar esse ponto numa peça, se tu for fazer uma barra, por exemplo, antes tu vai fazer a barra, depois tu vai começar fazendo 2 carreirinhas no mínimo aqui de base no ponto malha. As carreirinhas de base não estão aqui nessa contagem, a gente não vai entrar aqui ainda na repetição do ponto, tá? Na ordem das carreiras. Então, só vamos começar fazendo aqui 2 carreirinhas de base. A primeira no ponto meia, o ponto de borda não faz, tá? Porque ele é só o ponto de borda. Vou botar minha linha lá para trás e vou fazer agora todos os pontos que eu tenho na agulha em ponto meia, tá? Todos iguais até lá o final da carreira. Final da carreira, todos os pontos em ponto meia. Vira a carreira pra gente fazer a nossa segunda carreirinha aqui de base, que como eu falei para vocês, vai ser no ponto tricô, fora os pontos de borda. Então, o primeiro ponto só passa pra agulha. E a partir do segundo, eu vou ir fazendo os pontos todos em ponto tricô até o penúltimo ponto do trabalho, tá? Aqui por esse lado de trás, que vai ser o lado do avesso, eu vou fazendo os pontos em ponto tricô. Final aqui da carreira, da segunda carreira de base, e o último ponto aqui da carreira de trás eu vou fazer no ponto meia, porque é o ponto de borda, tá? E o ponto de borda a gente sempre faz o último em ponto meia, tá certo? Agora sim a gente vai entrar aqui na nossa ordem, tá? Que serão 8 carreiras de repetição. E a primeira carreira aqui eu dei o nome de carreira puxa, tá? Agora vocês vão entender
que é porque a gente vai puxar o ponto, gente, a gente vai fazer um ponto meio aqui e vai alongar ele, tá? Para dar esse desenho aqui, esse V gigantão, tá bem? E nessa primeira carreira aqui, nessa primeira vez que a gente vai fazer, vai ter uma pequena diferença que é criar o buraquinho, porque a gente ainda não vai ter aqui o buraquinho de base, que a gente vai deixando. Então, a gente vai criar o buraquinho aqui no começo, vocês podem ver que eu tive que começar criando o buraquinho, tá? E a gente vai fazer isso aqui agora, eu vou mostrar pra vocês. Começa passando o ponto de borda, sem fazer. Vou colocar o fio pra trás, porque a gente tá trabalhando carreiras aqui pelo lado da frente. Pelo lado da frente, a gente sempre faz em ponto meia. E para criar aqui o buraquinho, a gente já vai começar aqui a nossa sequência da primeira carreira, que chama carreira puxa, que eu vou contar aqui, então, 2 pontos, gente, olha só. 1, 2. E entre o segundo e o terceiro ponto, aqui por este meio, tá? Eu vou pular 2 tracinhos, olha aqui, este e este. Esse e esse, vou entrar aqui no terceiro buraquinho, tá? Não é aqui nesse primeiro, não é aqui no do meio, aqui nesse terceiro, tá, gente? Ó, mostro pra vocês aqui, ó. 2 pontos, primeiro e segundo tracinho, e vou entrar aqui neste buraquinho. Aqui eu vou puxar um ponto em meia. Aqui por trás, ó, vou fazer a laçada, segura bem aqui pra não soltar e puxa. Vou alongar esse ponto aqui agora, ó. Puxa aqui que ele alonga, viu? Desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer 4 pontos em ponto meia, tá? E não puxa aqui esse fio pra... Olha só, gente, se eu puxar esse fio aqui agora, vai perder o alongamento que eu fiz aqui, ó, que eu alonguei, tá vendo? Não vai ficar alongado esse ponto aqui. Então, eu vou fazer 4 pontos em ponto meia, sem puxar o fio, ó. Agora sim, 1, 2, 3 e 4. Aqui eu preciso fazer mais um ponto, voltar nesse mesmo que eu já fiz pra eu terminar esse Vzinho, ó, que eu tenho Vzinhos, estão vendo, ó, Vzinhos. Então, eu preciso vir novamente aqui com a minha agulha, no mesmo lugar, no mesmo buraquinho que eu coloquei a última vez. Segura bem aqui os pontos pra não perder, tá? Coloca aqui, insere a agulha e puxa por trás mais um ponto. Puxa bem aqui agora, tá? Pra não perder a linha. E aí, eu vou alongar de novo, deixar mais um ponto alongado, ó, puxa aqui. E aqui, ó, eu fiquei já com um V alongado, tá vendo? Agora, essa daqui foi a sequência, tá, gente? Essa aqui é a sequência, eu vou repetir. Vou contar 2 pontos, 1, 2, e aqui no meio, eu vou lá nesse buraquinho de baixo. 1, 2, aqui, 3. Eu vou puxar um ponto. Ó, vou alongar, alonga, e vou fazer 4 pontos em ponto meia. 1, 2, 3 e 4. Vou ter que fechar esse V aqui, né? Tem só esse ladinho, preciso fazer o outro. Para isso, vou vir novamente aqui, tá? Nesse buraco aqui. Tem que segurar bem esses pontos aqui, gente, porque tem que ficar aqui na pontinha pra gente conseguir chegar aqui no buraco. Faz a laçada, segura aqui essa laçada pra gente não perder, tá? E puxa aqui embaixo, ó. O ponto tem que sair assim, tá vendo? Ó, tô mostrando aqui pra vocês bem de pertinho, tá? Ele tem que sair desse jeito aqui. Agora, terminei aqui. Depois de encerrar mais um Vzinho, logo depois de fazer o Vzinho, gente, não faz ponto em meia aqui. Depois de terminar esse aqui, esse ponto alongado, eu tenho que fazer o próximo... Já iniciar o próximo V. Para isso, eu vou contar 2 pontos, 1, 2, e vou pegar aqui embaixo, ó. 1, 2, conta 2 aqui e pego aqui. Para fazer o próximo, tá? Alonga aqui o ponto, sempre segurando para não perder os pontinhos. Alongo o ponto e agora sim, eu já puxei o novo Vzinho, eu faço 4 pontos, meia, 2, 3, 4. Para fechar esse V aqui do outro lado, segura aqui os pontos, insere a agulha e puxa. E alonga o ponto, tá? Essa primeira carreira, gente, é mais difícil fazer, porque primeiro porque a gente não tem o buraquinho e segundo porque vocês não vão ter a prática ainda de fazer, tá? Mas depois vai ficando mais fácil, eu prometo.
Finalizei mais um Vzinho, vou fazer o próximo. Como que faz o próximo? Conta 2 pontos e insere a agulha aqui, depois de contar 2 tracinhos. Segura os pontos para não perder, puxa esse fio e alonga, ó. Agora sim eu faço 4 em meia. 1, 2, 3 e 4. Tá? Vai me restar o ponto de borda, mas antes de fazer o ponto de borda, eu preciso fazer o quê? Fechar esse Vzinho, tá? Então, eu venho novamente aqui no último, bota bem pra ponta os pontos e segura. Puxa lá atrás, opa, puxa, faz a laçada, puxa aqui e alonga, ó. Depois de alongar, eu faço o meu último ponto de borda. E essa daqui foi a primeira carreira oficial do nosso ponto, ó, que eu chamei de carreira puxa, tá? Que é pra gente saber aqui, tá? Que é a carreira que a gente precisa ir puxando os pontos pra formar esses Vzinhos alongados, gente, tá? Tá aqui eles, tá bem? Agora, vamos pra segunda carreira, que é pelo lado de trás, pelo lado do avesso, que eu chamei de carreira distorce. Por que que é carreira distorce? Porque esses pontos alongados que a gente fez agora, a gente precisa distorcer desse lado. Mas é muito simples, muito fácil de fazer e eu vou fazer com vocês agora. Passo o ponto de borda sem fazer. E o próximo, que foi o último que a gente fez, já era um ponto alongado. Eu sei porque se eu virar aqui o trabalho, ó, eu vejo que ele vem alongado. Para eu distorcer ele, a única coisa que eu vou fazer é pegar ele pela frente, assim, ó, e passar para outra agulha, sem fazer. Pronto, distorci o ponto. Depois eu vou fazer 4 pontos em tricô normalmente. 1, 2, 3 e 4. O próximo, olha aqui, é um ponto alongado. Para eu passar, eu não posso passar ele assim, tá, gente? Eu tenho que passar pela frente, assim, ó, assim, para ele desentortar, para ele distorcer. O próximo aqui também é um alongado, lembrando que eles ficam um do lado do outro, né, depois das bordas. Então, eu passo pela frente assim, para ele distorcer. 4 pontos em ponto tricô. 1, 2, 3 e 4. E aqui agora distorce o ponto pegando pela frente. O próximo distorce de novo, porque é mais um Vzinho, ó, tá vendo? Os 2 Vs alongados e 4 pontos em tricô. 1, 2, 3 e 4. Distorce pegando pela frente, distorce aqui o próximo pegando pela frente. E agora 4 pontos em tricô normalmente. 1, 2, 3 e 4. O último aqui também é um ponto alongado, então pega pela frente. E o de borda faz em meia. E a carreira 2 está finalizada. Olha aqui pela frente, agora os pontos estão distorcidos, bem bonitinhos aqui. Vai ficar bem lindo o nosso trabalho. Carreira número 3, gente. Agora, a carreira número 3, a gente vai ter outra sequência um pouquinho diferente pra gente decorar, tá? Que é a carreira derruba. Ou seja, a gente precisa derrubar agora esse ponto alongado pra gente voltar a ter a quantidade de ponto que a gente tinha para depois poder repetir essa sequência. Vamos aqui fazer a carreira número 3 agora, então. Começa com o ponto de borda sem fazer. Como são pontos em ponto meio aqui pela frente, deixa o fio lá atrás já, tá? E aqui, quando for aqui esse primeiro, o Vzinho do lado de cá, a gente vai passar pro outro lado, assim, ó. O ponto, ele fica aqui em primeiro, né? Tá em primeiro esse V alongado. Eu vou deixar ele aqui em segundo lugar. Ó, com uma agulha, pra eu poder fazer um ponto aqui, o primeiro. E aí, aqui, esse alongado eu posso derrubar. Derrubei, pronto, não perdi ele, porque ele não era de fato um ponto, tá? Foi um ponto que a gente criou. Agora, eu vou fazer 2 pontos em meia. 1, 2. E o desse lado aqui, ó, pra ele cair, eu preciso derrubar ele por cima do outro. Assim. Olha, e aqui ele caiu. E o último aqui eu faço em meia. E aqui pronto, vai ficar desse jeito aqui o meu trabalho. E agora eu só repito. Esse primeiro aqui eu passo para segundo, faço um ponto em meia e só derrubo ele. Só deixo ele cair, tá vendo? 2 pontos em meia.
E agora o quarto, que seria o quarto da sequência, eu vou passar por cima aqui do terceiro para derrubar. Tá vendo? E faço um ponto em meia. E terminei aqui mais um Vzinho alongado. Pronto, finalizado. O primeiro eu passo para segundo lugar para poder fazer o ponto. Derrubo aqui, ó, dá pra ver que não é um ponto, gente, que eu posso derrubar, que é o Vzinho alongado. Faço 2 pontos em meia, 1, 2. Derrubo aqui por cima esse alongado e faço mais um em meia. Pronto, mais um Vzinho concluído. E agora a gente vai pro último Vzinho dessa sequência que a gente tá fazendo aqui. Que o primeiro aqui eu passo para segundo lugar para fazer um ponto em meia e eu posso derrubar ele aqui. 2 pontos em meia. E agora, esse aqui eu derrubo já por cima. Pronto. Esse aqui eu faço em meia. Último ponto de borda, sempre em ponto meia, tá? E essa aqui foi a terceira carreira, tá? Do nosso ponto, que é a carreira derruba, que a gente finalizou. A carreira número 4 é muito fácil, a gente vai fazer ela só em ponto tricô. É só isso que a gente vai fazer. Lembrando sempre dos nossos pontos de borda, que o primeiro não faz. Aí, a partir do segundo até o penúltimo ponto, a gente vai fazer todos os pontos em ponto tricô. Final da carreira, penúltimo em tricô e o último em meia, porque é o ponto de borda. E o nosso trabalho vai ficar desse jeitinho aqui pelo lado da frente, gente, olha. Pelo lado de trás, fica desse jeito aqui. O buraco já tá bem lá embaixo, ó, que já faz algumas carreiras que a gente fez, tá? Agora, gente, o que a gente vai fazer, digamos que é a mesma sequência, a mesma coisa. A gente vai ter só uma diferença que tá aqui na nossa colinha pra gente se lembrar, que é inverter. O que eu vou inverter? A minha ordem. Eu não posso começar do mesmo jeito, tá? E nem terminar, porque eu vou intercalar o ponto, tá vendo? Os meus buraquinhos, que eles são todos intercalados, tá? Então, agora o que a gente vai fazer é intercalar pra dar esse desenho aqui, ó, que fica desse jeito lindo assim, tá vendo? Pra gente fazer isso, a única coisa que a gente precisa fazer, gente, é fazer 2 pontos em meia aqui no começo pra depois começar a nossa sequência, que dessa vez vai ser pegando no buraquinho, vai ser muito mais fácil de fazer. Vejam só, venham comigo, tá? Vou tirar daqui pra não atrapalhar. Passa o ponto de borda, fio pra trás, e dessa vez eu vou começar fazendo 2 pontos em ponto meia pra gente inverter. 1, 2. Fiz 2 pontos em ponto meia, eu vou ir no meu buraquinho, gente. Olha aqui, tá vendo o buraquinho que fica? Aqui, ó. Se eu for abrir aqui, ó, gente, ó, eu consigo ver que tem um buraco, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir bem no buraco, gente, ó, bem no buraco pra puxar o fio. Segura aqui o ponto, claro, e puxa bem no buraco. E alonga, tá vendo? Agora eu não preciso contar, é só eu ir no buraco. E faço meus 4 pontos em meia. 1, 2, 3 e 4. Pronto, agora eu vou novamente aqui no buraco, puxar mais um ponto pra fechar o meu V alongado. Ó, o meu V alongado, terminei aqui o primeiro. Agora eu vou, antes de fazer pontos aqui, já repetir a minha sequência, que é começar o próximo V. Assim que eu termino um V alongado, eu já começo o outro, tá? Então, aqui, deixo esse alongado aqui, não puxo esse fio, e venho no próximo buraco aqui grande, gente, ó. Se vocês forem se confundir, vocês contem aqui, ó. Tem primeiro um buraquinho aqui de meia, depois um, e é esse grandão aqui, ó, é o buraco maior, é o terceiro buraco, 1, 2, 3, tá? Que a gente vai encaixar a agulha aqui no grandão, vou puxar aqui por trás e vou fazer mais um V alongado. Aí sim eu posso fazer meus 4 pontos em meia, 1, 2, 3 e 4. Depois de fazer os 4 pontos em meia, eu tenho que fechar o meu V no mesmo buraco que eu comecei ali o outro lado. Pronto. Vzinho fechado, faço o quê? Um novo Vzinho no próximo buraco. Então, venho aqui no próximo e puxo um novo V alongado. Ó, 4 pontos em meia.
1, 2, 3, 4. Tem que finalizar esse V aqui. Depois de 4 pontos, bota no mesmo buraco, puxa o ponto e alonga. Pronto. Agora, eu não tenho mais buraquinho aqui, porque olha só, vejam que eu tenho só 3 pontos na agulha, eu nem tenho os 4 pontos para criar um novo Vzinho, tá? Lembra que a gente começou com 2 pontos aqui? A gente vai finalizar também, então, aqui com esses 2 pontos em meia e o terceiro, que é o de borda. Tá? Agora a nossa carreira ficou desse jeito aqui, tá? Dá pra ver que esse buraco aqui tá bem grandinho, esse que a gente fez. E seguindo a sequência aqui, gente, olha só, a gente fez a carreira puxa, certo? Aqui é da frente. A próxima carreira que a gente vai fazer, a de trás, é a carreira distorce, lembra? Depois que a gente puxa os pontos pelo lado da frente, no lado do avesso a gente vai fazendo os pontos em tricô e distorcendo esses pontos Vzinhos, esses pontos em meia alongados. Vamos fazer aqui na prática juntinho? Então, ó, passo o ponto de borda e aqui eu vou começar fazendo 2 pontos em tricô, porque esses 2 pontos primeiros aqui são normais, né? Aqui que eu tenho um alongado, olha aqui, o meu ponto alongado. Quando eu tenho ponto alongado, eu não vou fazer, eu vou pegar ele pela frente assim, para distorcer, só isso. E aqui eu faço agora 1, 2, 3, 4 pontos em tricô. E depois eu vou distorcer mais 2 pontos aqui. 1, 2, tá? Distorcidos, tá vendo? Depois mais 4 pontos em tricô. Conforme vocês forem fazendo aqui esse ponto, gente, fica bem facinho, porque a gente já decora essa sequência e aí ela só vai fazendo rapidinho assim. E 1, 2, 3, 4 e distorce. E aqui eu tenho os últimos pontos que eu vou fazer 2 em tricô e 1 em meia. Virando o trabalho, olha aqui como é que tá o trabalho agora. A gente vai fazer o quê? Carreira derruba, carreira número 7. Depois de distorcer, a gente precisa derrubar o ponto para aprontar ele aqui, para depois a gente reiniciar uma nova sequência, tá? Então, eu vou passar o ponto de borda. Aqui eu ainda não tenho nenhum ponto alongado, né? Eu vou começar com 2 pontos em meia, que essa sequência foi assim, certo? Então, 1, 2. E aí, lembra como é que a gente derruba? O primeiro aqui a gente passa para segundo ponto, para fazer um ponto. E aí, sim, derruba o ponto alongado. Depois, 2 pontos em meia. Esse ponto aqui agora sim eu derrubo primeiro, porque ele tem que vir pra cá pra ser o contrário do outro. E aí eu faço esse em meia, tá? E já ficou pronto aqui o meu Vzinho. E aí, recomeça a sequência aqui, tá? Derruba 2 pontos em meia. Esse aqui eu vou derrubar, o último, e fazer mais um Vzinho. Aí, recomeça. Passa pra segundo, faz o ponto e derruba. Depois, 2 pontos em meia. 1, 2. Esse aqui eu derrubo e faço, tá? E aqui, pronto. Mais um Vzinho prontinho. E os últimos 2 eu faço aqui em meia. E o terceiro, que é o ponto de borda, em meia também, tá? Só vou mostrar pra vocês como vai ficando o trabalho. Ele tá desse jeito aqui. Olhem que agora a gente já tem, gente, ó, mais um buraquinho, tá? Intercalado. Nosso ponto já vai começar a intercalar. Agora aqui pelo lado do avesso é a última carreira da sequência, que é toda em ponto tricô, tá? A gente sempre vai terminar a sequência com uma carreira toda em ponto tricô, pra gente poder reiniciar ali a nossa carreirinha puxa. Então, ó, 1, 2, 3, penúltimo ponto e o último em meia, que é o ponto de borda. Vira o trabalho e o que a gente vai fazer agora, gente? Repetição, tá? Volta lá para a carreira número 1, tá? Que vai ser puxa, distorce, derruba, tricô. Puxa, distorce, derruba, tricô. Na verdade, a nossa sequência é essa, né? Puxa, distorce, derruba, tricô. Puxa, distorce, derruba, tricô. O que tem de diferente é que no meio a gente sempre tem que inverter, tá? Para o nosso buraquinho ele ficar zigue-zague, para lá e para cá, para lá e para cá.
E agora, como é que eu faço para saber? Essa pergunta aqui é muito interessante pra gente fazer tricô sozinhos, sem ter que ficar voltando no vídeo, né? Ou ter que ficar anotando para saber em qual carreira que eu parei. E agora, como é que eu faço para saber se eu preciso começar a fazer o buraquinho logo aqui no começo, tá? Ou se eu tenho que fazer 2 pontos e depois aqui eu pego o buraquinho. Como é que eu faço para saber? Eu vou tirar essa tua dúvida agora. Para saber aqui, então, exatamente se eu preciso fazer a carreira logo depois do ponto de borda já pegando no buraquinho ou fazendo 2 pontos e meio e depois pegando no buraquinho, eu vou olhar o último Vzinho que eu fiz. Nesse caso, o Vzinho que tá aqui perto da agulha e da ponta é esse aqui, certo? O V alongado, gente, que eu tô falando, tá vendo? O desenho do V alongado aqui, ó. O que tá mais perto da agulha é esse aqui, certo? E ele tá perto da agulha e depois dele tem 2 filinhas aqui, ó, de meia, tá vendo, ó? Aqui tá o meu alongado e aqui essas 2. Se eu tenho essas 2 aqui, eu preciso puxar um novo Vzinho aqui nessa ponta. Eu não tenho, nessa ponta, aqui, tá vendo? Eu não tenho um V alongado, eu tenho aqui. Tá aqui o meu V alongado, eu tenho um espaço aqui, que eu posso fazer um V alongado novo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte... Vou passar o ponto de borda, botar o meu fio para trás e já vou puxar um V alongado aqui, porque eu não tenho, gente, olha aqui, ó, não tem um V alongado aqui. Então, eu vou já puxar aqui, ó, vou procurar o meu buraquinho, que o meu buraquinho sempre fica do lado do V. Olha aqui o meu buraquinho, olha aqui, já achei ele, tá vendo? É só vocês colocarem o dedo que vocês vão encontrar o buraquinho. Olha aqui, gente, do lado do meu V alongado. Já vou vir aqui pela frente para puxar o meu novo V alongado, tá vendo? Faço meus pontos, 1, 2, 3, 4, e vou fechar o meu V alongado aqui pro outro lado, no mesmo buraquinho eu puxo mais uma perninha, ó, viram? E aí eu vou continuar a sequência, eu vou procurar a próxima bolinha aqui, que tá aqui, gente, tá vendo, ó? Pra saber sempre a gente pode contar 1, 2, ó, 1, 2 pontos e logo aqui depois vai estar o meu buraquinho. Eu entro aqui no terceiro buraquinho, não esqueçam, no maior. E aí eu puxo mais um V alongado. Pronto, e aí 4 pontos em meia. 1, 2, 3 e 4. E vou fechar o meu V alongado, depois de fazer os 4 pontos, sempre puxa mais uma perninha. Tá? Mais aqui um V alongado e já vou fazer o próximo, continuar o ponto fazendo aqui o próximo, no próximo buraquinho, que é depois dos 2 pontos. Ó, pego aqui pra fazer, ó, quase perdi um ponto, tem que cuidar pra não perder os pontos aqui, tá, gente? É perigoso se não segurar. 2, 3, 4 e vou fechar o meu V alongado, puxando mais um. Puxar aqui o fio. E vou fazer aqui, ó, se eu tenho aqui, gente, 4 pontos ainda no final, eu posso puxar mais um V alongado, tá? Então, eu conto 2 aqui, ó, 1, 2 e vou procurar depois do segundo ponto o buraquinho, tá aqui, ó. Encaixo no meu buraquinho, puxo e faço 4. 1, 2, opa, 3 e 4. Tem que finalizar fechando aqui o Vzinho, tá, gente? Depois de fazer 4 pontos sempre, tem que fechar o meu V alongado. Ó, aí puxa pra alongar ele bem. Aqui. E o último ponto de borda. Não puxa aqui o fio pra não tirar o alongamento do ponto, tá? E aqui, gente, ó, inverti novamente, tá? Reparem que esses buraquinhos aqui estão ficando maiores, deixa eu dizer pra vocês, por quê? Porque essa agulha aqui, ela é bem mais fina e essa linha aqui é mais fina também, tá? Por isso que esse aqui tá mais delicado e aqui tá ficando maior, tá? É que eu acho que pra gravar pra vocês fica mais fácil com uma agulha mais grossa, pra vocês entenderem, tá? Mas o ponto aqui, o desenho é o mesmo. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês nesse outro modelinho que eu fiz antes, tá? Como é que a gente faz pra saber agora nessa parte? Eu sei que eu fiz a minha última carreira em tricô aqui e eu tenho que recomeçar o meu trabalho. Diferente daquela última vez que a gente viu ali no trabalho rosa, aqui nesse daqui, tá? Vai ser, gente, olha só. Aonde que tá o último V que eu fiz?
alongado. Tá aqui, tá vendo? Tá bem aqui na borda. Tá bem pertinho da borda. Aqui, no meu segundo ponto aqui do trabalho, ele termina logo aqui já. Se já tem aqui, se ele já tá perto da ponta da agulha, se já tem um V alongado, eu não posso fazer o outro logo em cima. Eu preciso intercalar. Então, o meu V alongado agora tem que estar aqui. Ou seja, eu preciso fazer 2 pontos para puxar a bolinha aonde? Aqui, ó, para puxar, aliás, nesse buraquinho aqui. Tá aqui o buraquinho já me esperando, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ponto de borda, 2 pontos em meia, porque olha aqui embaixo, eu já tenho bem embaixo aqui, ó, grudadinho, um V alongado. Então, faço 2 pontos, e aí sim, olha aqui, eu conto 2 pontos, 1, 2, depois de contar os 2 pontos, olha aqui o buraquinho bem certinho, já me esperando pra eu puxar o ponto aqui por trás. Alongo aqui esse ponto. E faço, ó, os meus 4 pontos em meia. 2, 3, 4. E puxo a outra perninha aqui, ó. Seguro pra puxar a próxima perninha pra ter o meu novo V alongado aqui do meu ponto, tá? E aí eu continuo, conto 2 pontos ou só pego aqui no próximo buraquinho. Com o tempo, com a prática, vocês vão vendo que não é difícil de fazer. A gente vai vendo a forma que a gente acha mais fácil de decorar esse ponto, tá? Se é contando os pontos, se é vendo onde é que tá o buraquinho. Tu pode, inclusive, contar as carreiras, tá? Usar aqui a tua cola pra saber sempre em qual carreira tu tá, pra tu nunca te perder, nunca ter que fazer esse raciocínio inicial, que eu sei que pra algumas pessoas é mais difícil, pra outras é mais fácil. Por isso eu gosto de trazer, gente, sempre várias formas pra vocês saberem fazer o ponto, para todo mundo conseguir acompanhar a aula, tá? Se ficou alguma dúvida, gente, deixem para mim aí nos comentários, que a gente vai conversando e eu vou tentando ajudar vocês mais, tá? Essa daqui, então, foi a aula de hoje. É só seguir fazendo aqui o nosso ponto e intercalando que ele vai dando esse resultado. Considerações finais aqui que eu acho interessante, que eu acho importante a gente fazer. Pra fazer uma coisa mais delicada, tipo uma roupa infantil, uma roupinha de bebê com esse ponto, a gente vai fazer, obviamente, com uma lã fininha e uma agulha fininha, porque fica delicadinho assim, tá vendo? E aqui, como eu fiz com uma lã mais grossa e uma agulha mais grossa, gente, já não ficou tão delicado, ele fica maior, o buraco fica maior. Então, uma coisa muito importante pra fazer nesse caso aqui é quando a gente fazer a carreira do puxa, puxa bem esse ponto, tá? Tenta puxar mais até do que eu puxei na aula, tá? Pra esse Vzinho ficar legal, pra ficar bem expansivo, bem aberto. E como ele não é tão delicado, vai ele ficar aberto e bonito mesmo, assim, sabe? Nesse contexto, que eu acho que vai ficar legal. Mas é aquilo, né? Vocês vão fazendo, vão se adaptando, daqui a pouco vocês já estão fazendo esse ponto aí de olhos fechados melhor que eu. É isso que a gente espera, né? Assim que eu quero que vocês saiam daqui da aula sabendo fazer tudo. Vou ficando por aqui então hoje, vou deixar aqui pra vocês tirarem um print, uma foto, tá? O caderno, tá? Ó, pra vocês poderem anotar também aí a colinha. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixem aí nos comentários o que vocês querem ver nesse verão aqui no canal. Porque é meio difícil trazer conteúdo pra verão, né, gente? Mas esse ano eu vou tentar trazer umas coisinhas diferentes e eu quero muito saber o que vocês querem ver aqui no canal nesse verão. Beijinhos e até a nossa próxima aula!